Alô, mais uma vez, dia 14 de setembro de 2018, o inusitado programa Pulando a Cerca, que não tem pauta, não tem roteiro, nem censura, é como a vida. Pular a cerca, por quê? Por cima, por baixo, pelo meio, não tem sacanagem. Tem educação, saúde, cultura, lazer, justiça. O apresentador do programa sou eu, Daniel Suturiense, médico, e a equipe toda da UniTV participa do programa. Olha só, então, Inácio Boca de Trombone, fala! Banco daqui, banco dali, banco da acolá. E não se fala em banco da educação. Poderiam criar um banco da educação. E eu sugeriria à nossa professora Pinel, que está aqui conosco hoje, que falasse da possibilidade da criação de um banco da educação. Quem sabe, de repente, ela fosse a gerente desse banco ou a diretora, presidente desse banco da educação. Daniel, enquanto não vem o banco, pulemos a cerca. Então, olha só, o apresentador do programa sou eu, Daniel Suturiense, médico, que já teve AVC, acidente vascular cerebral, e continua no ar. Vamos, pela segunda vez, uma aula brilhante da nossa querida professora gostosíssima, desudíssima, custudiosíssima, professora de contabilidade da faculdade da UF, da Universidade Federal Fluminense, que especializa em auditoria social. Vem pular a cerca, professora Fátima Pinel. Pulou. O tradicional VCG? Sim. Então, dia 14 de setembro. Vamos agora falar da prática da auditoria social. A voz é toda da professora Fátima Pinel. Agradeço, né, a participação, agradeço a todas as pessoas que estão escutando, as que não estão escutando, as que estão contra, a favor, e agradeço a todos, agradeço principalmente, né, a Deus, a natureza, aos grandes mestres que nos ajudam, porque quando a gente lida com nós lidamos com esses assuntos tão pesados, sem mestre ajudando, não dá. Sem conexão cósmica, não dá para mexer nesses assuntos, mesmo porque existe toda uma história do nosso planeta, dos universos que estão evoluindo. E tudo que eu estou falando aqui sempre existiu. O povo sempre foi escravo. E agora está um momento, né, de limpeza planetária. E também os universos também estão evoluindo, né, que não é um só. As galáxias, tudo é evolução e a Terra está dentro desse contexto, né? Porque sem contextualizar, você vai emburricar. Ou seja, você vai se tornar uma pessoa não tem sentido. Porque quando você começa a contextualizar o que você faz, você estuda, e sua atitude também, aquela que você recebe dos outros também, você começa a ter uma visão muito mais profunda e muito mais conectada com o cosmos. Sem conexão é impossível fazer um trabalho desse, agradecendo profundamente, sem amor no coração. Porque nós temos que aprender a amar incondicionalmente a todas as pessoas. Então, vamos à parte prática. Então, vamos lá. Quero falar a história da auditoria social rápido, mas eu quero falar sobre o museu. Quando eu falar de seguros, eu falo sobre o museu também. A auditoria social, ela começou nos Estados Unidos. Por quê? Porque vinha uma história de quê? De empresas comandando bancos, né? E o presidente dos Estados Unidos, em 1876, quem quiser ler esse livro aqui, ele diz que não conseguia governar os Estados Unidos.
que era governado pelas empresas, 1876. Quando chega a 1907, a mesma situação com Theodore Roosevelt. Ele não gostava das empresas. Quando chega, ele via que quem comandava eram as empresas, conforme eu fiz aquela estrutura aqui para ver qual é o poder do governo. O governo está abaixo de tudo, né? E, quando chega em 1938, o presidente Franklin Roosevelt faz um discurso e pede, por favor, Congresso, me ajude, porque quem governa os Estados Unidos são os oligopólios, monopólios e cartéis do setor privado. Aí ele pede uma ajuda do Congresso, o Congresso cria um grupo, um Comitê Econômico Temporário Nacional, para quê? Para estudar a situação econômico-financeira dos Estados Unidos. E aí é um pente fino. Realmente, os melhores expertises foram para lá. Dessas 30 mil páginas, né, e dessas 43 monografias que surgiram, uma delas é a auditoria social. Theodore J. Krebs, o que ele faz? Ele faz uma metodologia para auditar os Estados Unidos e também audita 3 empresas, as maiores empresas. E ele diz que a auditoria social não é o relatório, né, na época era perdas de lucros e perdas, né, se chamava naquela época. Ele diz assim, o que ele estava tentando fazer, né? O que ele estava tentando fazer, o que as 30 mil páginas tentavam, a concentração do poder econômico, né? Então, o que ele faz? Ele diz que o teste ácido nos negócios não eram os formulários não era, aqui no Brasil chama demonstrativo, né, de lucros e perdas. Hoje é demonstrativo do resultado do exercício, aí isso é para contadores, né? E sim o teste ácido nos negócios. O teste ácido é um teste definitivo. O que ele falava, né, na época? O grande sábio, né, Theodore Krebs, que ninguém conhece, nem o economista conhece. Os sábios realmente ficam desconhecidos, né? Ele falava como é que uma sociedade civil, né, como é que um governo vai permitir que uma empresa venha, utilize toda a nossa riqueza sem deixar benefícios para a sociedade civil. Então, o tempo todo ele questionava isso. O questionamento dele, né, é a monografia 43, a monografia número 7, era esse questionamento. Então, o que faz? Aí ele estuda, apresenta, quando chega em 41, vai no Senado americano, o vice-presidente dos Estados Unidos pega todas essas 30 mil páginas e diz assim, Estados Unidos vai ser governado por esses estudos. A partir de aqui, vai ser a diretriz do funcionamento dos Estados Unidos, inclusive para a educação. Como estávamos no meio de uma guerra, 1941, Segunda Guerra, aí o que eles fazem? Depois de apresentar ao público, no Congresso, eles tratam todas essas 30 mil páginas, né, como confidenciais, inclusive a auditoria social. A SEC americana, que é a nossa CVM aqui, esconde tudo, né? Esconde da população, trata os documentos. A Chrysler americana, né? Eu já falei, as empresas mandam mais que os governos. Vocês sabem disso, né? Vocês sabem o PIB das empresas, o lucro das empresas é muito maior, o lucro, o capital social das empresas, o patrimônio líquido das empresas é maior do que vários PIB de vários países. Por quê? Né? Porque elas estão em até 151 países, elas têm tudo que elas querem, o governo tem que fazer o que elas mandam, né? Inclusive o governo é delas também, né? Então, tratado, a Chrysler americana faz um estudo para tentar desmentir. Olha que absurdo. O governo todo, o país todo, melhor expertise. Aí o que eles fazem? Tratam as monografias como confidenciais, escondem isso da população, escondem até certo ponto e criam as agências reguladoras. Um pouco depois. O que são as agências reguladoras? É o cala-boca. É igual a CDE. É de quem? Das transnacionais. Tá? Elas que comandam. Mas tem uma carinha de que está defendendo a gente. Mas não está defendendo. Ela está defendendo aquele poder. Tanto que elas foram criadas e quando você pesquisa auditoria social mesmo, fundo, Albert Clark, vários estudiosos dizem as agências, as agências reguladoras foram criadas para acabar com a auditoria social. Isso está escrito, está até na minha tese. Bem, então, o que aconteceu de lá para cá? O setor privado manda as empresas, por quê? Porque elas são móveis, elas são globais, elas mandam em tudo. Então, esse foi o processo de auditoria social. Eu, quando comecei a estudar auditoria social, a pesquisar, eu tinha vontade de fazer uma auditoria social, só que eu não sabia que tinha existido.
E eu tive a chance, a canalização, né, de vir um documento que está falando de CREPS. Aí eu fui buscar, já tinha existido a auditoria social e eu usava, as minhas pesquisas antigas eu usava o termo, né, auditoria social, mas não sabia que tinha existido. Então foi uma conexão, né? Então como é que funciona a auditoria social? A auditoria social parou, aí veio a responsabilidade social. O que é responsabilidade social? É a empresa falando dela, falando o que ela quer dela. Por quê? E outra coisa também, a garantia está lá na Holanda. Então, eu vi vários casos de empresas de responsabilidade social que morreram vários funcionários incendiados, que o órgão de segurança da Holanda, o filé mignon sempre é dos países envolvidos, né? E a Holanda é um país-chave, tá? Inclusive do nióbio. O filé mignon do nióbio, o melhor nióbio, foi para a Holanda. A Holanda tem muita história. O BIS foi criado na Holanda, né? Só que o centro financeiro é a Inglaterra. É uma distribuição de amigos, né? De famílias, né? Isso aí vem, essa ancestralidade aí que comanda esse planeta, né? Humanos e não humanos. Bem, aí voltando. O trabalho de auditoria... Então, a auditoria social morreu. Ninguém sabe, ninguém conhece. Aí, depois de alguns anos, eles começaram a deixar que algumas monografias viessem à tona. E essa foi minha pesquisa de doutorado, né? Eu fiz 3 mestrados, então aprendi bastante. O primeiro eu fiz em trabalho à distância, o outro eu fiz sobre as anomalias dos informes contábeis, né? Eu cuidei bastante da área, fiquei um tempo na área de administração das informações, administração de dados de um banco, administração de dados é que comanda toda a informação de uma empresa, né? Que organiza, que comanda, que conhece todo o funcionamento, os fluxos de informação que o banco estava criando, a administração de dados. Né? E também o outro, eu fiz uma crítica aos informes contábeis, esse mestrado, e o outro foi em relação à responsabilidade social também, né? Que eu mostrava a deslocalização das empresas. Primeiro eu estudei a deslocalização do trabalho com trabalho à distância, meu primeiro mestrado. E o segundo era a deslocalização das empresas. Bem, então como é que a auditoria social morreu? Então, o que nós temos é a responsabilidade social, mas o quê? O povo nunca ele é a voz ativa, ele é a voz passiva. A empresa fala dela. E o CREPS não queria isso. Tanto que CREPS, quando ele criou, né, a auditoria social, o que o CREPS fez? Ele proibiu que usasse dados das empresas. Ele só queria usar os dados do governo. Ele não utilizaria dados da empresa. Os balanços das empresas, mesmo porque a quebra de 29 queria acabar com a contabilidade porque os balanços não tinham lastros. Aí depois vieram os Acts 133, 134, né, lá nos Estados Unidos. Para quê? Para salvaguardar a contabilidade também. Aí toda empresa tinha que ser auditada, de capital aberto tinha que ser auditada pela uma empresa de auditoria. Tem uma série de normas, né, mas na época era lei, né, Act, a lei dos Estados Unidos, que foram feitas para preservar todo esse mundo financeiro aí que está aí, esse mundo de bastante, como é que se diz? Bastante mentira, bastante teatro, né? Então, voltando, como é que eu trabalho com... Então, o meu trabalho de auditoria social, já que eu estudei a deslocalização do trabalho, né? Teletrabalho, a deslocalização das transnacionais, o que era fazer? Né? Eu fui discutir o local global. Porque, lógico, se você está globalmente, você tem muito mais poder daquele que está local. Aí, o que eu fiz? Eu bolei uma metodologia para auditar as empresas. Por quê? Porque eu fui auditora de banco e aquilo ali não é auditoria. E eu também, ao longo da pesquisa, eu descobri que era muito mais fácil utilizar os informes aos acionistas das bolsas do que os demonstrativos contábeis. Por quê? Porque eles criaram várias normas, né? Por exemplo, mais de 1000 páginas de normas internacionais de contabilidade, que só dificulta. E outra coisa, os informes aos acionistas estão em índice, qualquer pessoa pode ver. Então, o que eu comecei a fazer? Primeira coisa, eu criei um modelo para auditar as empresas. Nesse modelo, né, eu levantei 45 itens de insustentabilidade das empresas. 45 itens que elas utilizam. Eu dividi primeiro em meio ambiente, o que elas usam de recursos naturais e como elas tratam os recursos naturais. Depois veio a parte de como ela trata o entorno dela, né? Então, é humano-social, essa segunda parte, segundo módulo. A terceira parte é como o governo, qual a relação da empresa com o governo. E a quarta parte, como essa empresa presta informações à sociedade civil.
É um trabalho, realmente, foi um trabalho inédito, tá? Inclusive o chefe da banca, o responsável pela banca lá na Espanha, falou, extraordinário trabalho. Falou comigo, quando eles me deram a nota máxima com laude, lá que eles têm que abrir envelope, lá não é igual aqui, né? Lá é um pouco diferente. Ele falou, extraordinário trabalho. E realmente é um trabalho que mostra as coisas que eu não conheço trabalho, né? Lógico que as pessoas fazem o seguinte, elas mostram partes do que ocorre, mas elas não mostram o todo. Eu tentei mostrar o todo. Então, em relação, vamos lá, ao meio ambiente, para terem uma ideia, as empresas... Outra coisa também, a contabilidade ela não relaciona os órgãos com as contas da contabilidade. Então, se a empresa, por exemplo, uma cisão, fusão e incorporação, que nós sabemos, né, é uma conta do ativo não circulante, investimentos, nós sabemos que... Aí qual é o órgão que cuida? É o CADE. CADE, que eu digo é o CAD, Comissão de Defesa Econômica. Aquele órgão ali, eu aprendi, lendo os livros antigos, que é uma maneira... Só tem 147 empresas, né? Dessas 49, quem só tem... É uma maneira de uma empresa que são as mesmas fazerem sua festa. Tipo assim, a empresa matou não sei quantos lá na Índia, o caso do Bhopal, Dow Chemical. Na mesma hora ela vai fazer uma fusão, ou ela vai fazer incorporação, uma cisão para o nome dela sumir da história. Então, a fusão, cisão e incorporação na contabilidade é isso. Então, o que eu peguei e fiz, né? O meu demonstrativo contábil? Eu criei uma metodologia. Primeiro, criei um modelo, 45 itens. Eu vou avaliar tudo, 45 itens. Só que eu avalio, vou lá nos demonstrativos contábeis também. Aí, o que eu faço? Primeiro, eu pego os informes da Bolsa, formulário referência 20, né? Da Bolsa de Nova York, que está em português. E pego o formulário da CVM, que está formulário referência. Então, e pego o demonstrativo contábil também. Só que, para vocês terem uma ideia, né? Só no caso da Vale aqui, tem um ano, né? Um ano de demonstrativo contábil, um ano que eu digo assim, quando ela fechou o balanço dela de 31 de dezembro de 2017, no formulário referência, tem 709 páginas. No formulário da Bolsa de Nova York, porque ela está na Bolsa de Nova York, acho que são 184 ou 187 páginas. Ali está tudo, é índice, qualquer pessoa lê. Qualquer pessoa com um pouquinho de vontade vai ali e vai ver os horrores que estão ali. 100 páginas, no caso do formulário de referência, 100 páginas só de processos judiciais. E do BNDES-PAR. Vamos voltar ali para falar, então... Aí eu levantei esses 45 itens. Esse foi meu trabalho na tese de doutorado. Eu peguei 4 empresas do BNDES-PAR e avaliei esses itens. 45 itens. No caso, por exemplo, o máximo de pontos que elas fizeram em relação ao meio ambiente. Eu estou falando de pontos de insustentabilidade. Como elas tratam o meio ambiente. Então, por favor, funcionário do BNDES, né? Porque o BNDES foi criado nos Estados Unidos em 1952. Entendo, né? Agora, funcionários... mas os funcionários são muito gabaritados, tem metodologia, tem crédito. Mas, olha só, peguem lá na internet, não precisa ser funcionário do BNDES, não. Pega lá, essas empresas do BNDES-PAR, que eu fiz auditoria nas empresas, escrevem lá. Por exemplo, JBS, vocês sabem quem é, né? Pega lá. Gente, trabalho escravo, desvio de lei de rio, tem metodologia para acabar com a floresta em pouco tempo. Eles estão uma área embargada, não faz mal, vendo gado de outra. Então, o que eu digo assim, cadê a fiscalização? Cadê o BNDES, que trabalha escravo? Então, tudo... conflitos com o entorno é o que mais tem. A prestação de contas, elas nunca dizem quem são as cadeias produtivas. E a parte de seguro? Por que essas empresas do BNDES-PAR dizem que a brasileira não é brasileira? Que você vai ver na hora do seguro também. O que aconteceu agora? Eu estou enumerando alguns exemplos aqui, tá? O seguro, por que ela faz... O mais alto dela está lá na Inglaterra, Estados Unidos. Por que o Brasil que ela produz? É a mesma coisa as outras empresas. A Samarco também, olha, fez essa coisa do seguro aqui. Mas vamos voltar, tá? Que essa marca, não estou falando do caso dessa marca em termos de atingir, estou falando da Vale, né? Então, vamos voltar.
que eu fiz? Eu levantei esses 45 itens e avaliei essas 4 empresas. Para vocês terem uma ideia, a minha tese está sendo avaliada para ser publicada por uma editora, tá? Inclusive, eu pretendo outros países também. Eu queria que os Estados Unidos conhecessem a história da auditoria social, que eles não conhecem. Eu fiz um capítulo só sobre a história deles, que ele é piada, né? Mas eu quero chegar aqui, eu queria mostrar aqui, as 4 empresas são praticamente insustentáveis. Chegando um nível, a primeira, que é uma empresa de 1.283 da finlandesa, na minha avaliação, ela é uma empresa totalmente sustentável, ela ainda brinca com o brasileiro. E ela recebe muito dinheiro da Finlândia também. E o BNDES, o que você faz? O BNDES, o que você fez com essa empresa? Então, quando você estuda, gente, dá vontade, são horrores que está ali. Sabe o que é horrores? Aquilo ali parece um filme de Alfredo Hitchcock. Quando você começa a avaliar. Então, qualquer pessoa pega as empresas que o BNDES... Aí eu peguei também, não satisfeita, peguei as operações diretas, peguei o Finame, peguei também a parte de exportação deles, BNDES para operações diretas, Finame, fui pegando, fazendo uma varredura no BNDES. O que eu vejo? Tá? Eu vejo que o BNDES precisa ser auditado totalmente. Mas tem uma equipe técnica, tem uma metodologia. Essa metodologia não está funcionando no Brasil. Tá? Aí, voltando. Eu fiz as 4 empresas que eu avaliei profundamente, 45 itens, são as mais insustentáveis possíveis. Inclusive, uma está comprometendo a Previ, de quebrar a Previ. Eu não vou nem entrar muito em detalhes aqui, porque essas empresas processam. Tanto que lá na Espanha falaram, não vão botar nome de empresa, porque eles processam, né? Mas está tudo comprovado. Uma tese de doutorado ela tem que ser comprovada. Onde é que eu tirei esses dados? É só qualquer pessoa pegar os formulários 20 da Bolsa. No caso da JBS, ela não está na Bolsa agora, mas ela está lá no formulário referência. E os demonstrativos contábeis. Só que o demonstrativo contábil, aviso aí para a contabilidade, tá? Eles queriam acabar com a contabilidade de 1929. A contabilidade tem que melhorar muito. A contabilidade não está dando informação do jeito que deveria. Por que um informe ao acionista está melhor do que os demonstrativos contábeis? Está direto, qualquer pessoa via. Para que você precisa, então, estudar contabilidade? Lógico que com a contabilidade a análise é mais profunda ainda. Muito mais profunda. Mas você consegue já avaliar as atrocidades. Então, as 4 empresas, a primeira deu quase 80 e poucos % de insustentabilidade, porque eu fiz um estudo matemático multicritério. Análise qualitativa. Por um software, você vai colocando os dados, ele faz a avaliação. A segunda também chega a quase 80% de sustentabilidade. A terceira, que é uma empresa estatal, e a quarta, um pouco menor, que é uma empresa armamentista disfarçada. Tá? Eu fui descobrir isso também nas minhas pesquisas, comecei a ler, aí eu cheguei ao Diário Oficial e diz que a empresa não pode... Ela tem uma série de privilégios. Bem, essa empresa aí, ela foi lá para Luxemburgo, pegou dinheiro emprestado, Operação St. James. É só botar lá Operação St. James, vai aparecer. Operação proibida para os americanos de fazer, então ela vai lá, pega empréstimos milionários. Quando você pega um empréstimo fora, seja no Banco Mundial, FMI, o que seja, mas não é o caso, tá? Esse aí foi no paraíso fiscal de Luxemburgo. Quem vai pagar? Nós somos co-avalistas dessas empresas, e essa empresa é da Previ também. Então, Previ, funcionários da Previ, começa a ver onde a Previ está sendo aplicada, o dinheiro da Previ. Porque eu já vi vários casos de Previ também, estudei também. Está tudo sendo muito mal aplicado. Eu peguei várias Previs. Bem, voltando. Tá? Então, cadê a aposentadoria? E tudo lá para os paraísos fiscais. Voltando, então eu peguei essas empresas, essas 4 empresas, avaliei. E realmente o resultado foi o pior possível. O seguro delas é feito nos países desenvolvidos. Então o seguro aqui é um negocinho pequenininho, mas lá nos países desenvolvidos, ou seja, a empresa é do BNDES, nós contribuímos com essa empresa. Mas por que o seguro maior não está no Brasil, já que a maior produção está no Brasil? Por quê? Porque os países desenvolvidos sempre se beneficiam de tudo. E nós ficamos aqui só sustentando. Agora vamos voltar. Mas isso eu fiz na minha tese.
Só que aqui na disciplina de auditoria social, que por sinal esse semestre está com pouquíssimos alunos, quase nada, né, de aluno, tá pouco, mas tendo um já é o suficiente, tem mais de um. O que eu ensino na auditoria social, né? Eu acho que as disciplinas, né, na minha opinião, que estão com poucos alunos, deveriam ser ocupadas pela sociedade civil, não é? Não tem um professor ali dando aula. Sociedade civil tem direito de saber dessas informações e aprender a ser auditor social também. Dia 16 de outubro vai ter um pequeno curso, Auditoria Alcance de Todos. Eu vou dar na agenda acadêmica da UF, eu vou estar no Valonguinho, dia 16 de outubro, um dia depois do professor, às 19 horas. Então, quem quiser assistir, chega cedo, vai ser indicado uma sala. Agora, agenda acadêmica da UF. Agora, que eu vou pegar e vai ser uma sala com data show. Então, vai ser ali, ó, tá aqui, ó, vamos lá. Voltando, tá? Isso aí eu fiz por quê? Porque eu fiz uma tese na Espanha. E é complicado, concorda, fazer. Foi uma tese nota máxima, direito a laude, tudo tinha direito. Mas aí o que eu fiz aqui no Brasil com a disciplina? Primeiro, nós entramos vamos visitar o CNPJ da empresa. Por que nós não fazemos só isso com as empresas? Vamos visitar o CNPJ da empresa. O CNPJ da empresa, você vai e diz... ali, atividade da empresa. A atividade da empresa você tem que ver dentro do KNAI. Porque o que eu ensino na disciplina? Os alunos saírem só das contas contábeis e irem para os órgãos que cuidam. A gente precisa saber, por exemplo, o NPI cuida de quê? Do ativo intangível. Então, entende? Eu vou pegando as contas, né? Passivo não circulante, vou lá nos financiamentos do BNDES. O que essa empresa recebeu do BNDES? O que ela está dando? Então, eu faço um casamento com as empresas e os órgãos do governo para ver como está sendo administrada essas empresas. Tá? Aí, como é que eu começo? Começo indo no CNPJ, ver o CNPJ da empresa e vou ver o quê? A atividade dela, no KNAI do IBGE. Vou lá dar uma olhada, qual a atividade? Por quê? Porque aí tem a ver a tributação, a contribuição social da empresa, né, a contribuição sindical, tem uma série de informações, a poluição. Até o meu aluno, engenheiro, Roberto, falou, professora, vai na poluição também. E isso aí também é importante. Falou, ótimo, que eu não sabia, né? A gente aprende mais do que ensina, na verdade, com os alunos, né? E o que acontece? Eu vou lá ver se bate com a atividade da empresa. No caso, o que nós vimos? A CBMM, que é uma empresa do Nióbio, ela é de Araxá, é a empresa mais rica do mundo. Mais rica do mundo. É uma empresa brasileira de capital fechado. E essa empresa, né, acho que o Brasil, a hora que quiser controlar o Nióbio, ele mata, eles vão entrar, Estados Unidos vai entrar aqui, né, vai entrar frotas aqui, porque é uma farra aquilo ali. Eu já fiz uns 5 trabalhos sobre o Nióbio com meus alunos na auditoria social. Né? Então, voltando. A CBMM, por exemplo, a atividade dela está errada, não bate com o KNAI. Tem que bater? Tem, porque tem a ver com a tributação, lucro real, lucro presumido, tem a ver com vários itens. Ali não é fiscalizado, porque eu já peguei várias empresas erradas, a atividade principal da empresa. Depois, o que nós olhamos ali? Quem são os sócios dessa empresa e onde é a sede? Depois disso, analisamos isso, já temos uma visão da empresa, já relacionamos, né? Nós vamos ver se essa empresa é contaminante, não é contaminante, se ela usa muita água, se ela não usa muita água. Tem dados, nós temos lei aqui sobre isso. Então, os alunos vão lá na lei e vão dar uma olhada, né? Se essa empresa utiliza muito recurso natural, se ela é uma empresa contaminante. Tem uma série de dados que você pode ver ali. E a empresa, também nós vamos observar isso. Por quê? Porque a gente está analisando essa empresa. Por exemplo, no meu modelo de auditoria social, a empresa que ganha maior pontuação de insustentabilidade são as contaminantes. Porque elas podem matar uma população em 5 minutos. Como aconteceu no caso de Bhopal lá na Índia também. Rapidamente, no caso, tem vários, Chernobyl tem várias situações assim, né? Que lá foi um vazamento de pesticida. Então, dali, olhei, tá. Aí, o que nós vamos fazer? Só que tem empresa, o Shell tem mais de quase 1.000 CNPJs. Isso deveria ser proibido, tem que ser um CNPJ. Aí volta,
Só quero falar de... Aí eu vou e nós vamos analisar esses itens, 45 itens. Mas a nossa análise também, aí tem coisas que não tinham no modelo, mas nós nem sempre analisamos. 45 modelos, né? 45 itens é coisa pra caramba. Por quê? O que nós fazemos, na verdade? Nós vamos analisar alguns pontos. E um dos pontos que, depois da minha tese, eu fui vendo é a parte de seguros também. Essas empresas, já falei, Brasil, por favor, veja agora o seguro, porque eu tenho batido nessa tecla demais do seguro. O seguro é estratégico. Eu vejo que essas empresas fazem seguro para proteger o seu negócio. Entende? As mercadorias em trânsito, mas não faz nenhum tipo de seguro, ou faz um seguro baixíssimo para proteger o meio ambiente. Então, empresas governamentais, Petrobras, que eles querem acabar com a Petrobras, vejam como está a gestão de seguro. Todo brasileiro hoje precisa ver como está a gestão de seguro da sua empresa. Isso é número 1, porque eles querem acabar. Se eles querem acabar com as empresas, a melhor coisa faz um incêndio, igual fizeram com o museu. Olha, coisa estranha em relação ao museu, sabe? Muito estranha. Primeiro que o presidente do IBRAM se demitiu 2 dias antes do incêndio. Por quê? Eu acho que tem que se apurar isso. Segundo caso, como um prédio daquele não tem seguro? Eu queria que alguém explicasse para mim, cadê a gestão? O que eu quero dizer é o seguinte, o setor privado ele interfere para que o setor público não funcione. É isso que eu vi claramente. O setor privado não quer que nenhuma empresa brasileira funcione. Nada brasileiro pode funcionar para quê? Para nós falarmos mal das empresas, de todo órgão, para poder privatizar, e eles passam a controlar totalmente. Então, é uma estratégia. É uma estratégia de controle, tá? Que nós temos que prestar atenção. Então, o seguro é fundamental. Eu não aprendi isso na faculdade, que seguro era estratégico, mas eu vi na minha pesquisa, eu fui descobrir que seguro é estratégico. Porque eles estão protegendo o quê? Inclusive, você vê... quando você estuda a parte de seguro, né, das empresas, você vê o que ela interessa mesmo. É igual orçamento também. Porque orçamento, quando você vê o orçamento de uma empresa, você vê onde ela vai investir. Lá no banco tinha esse negócio, né? As pessoas, se você quer sair de eu quero fazer muito curso, então vai para uma área que você vai ter bastante investimento, você vai ter chance de estudar, ter uma série de coisas. Mas essa estratégia de tudo que ocorre, que a gente tem que começar a prestar atenção. Então, peço a todo brasileiro que veja como está. Porque o setor de seguro é sempre beneficiado, os países envolvidos também, os anglo-saxões. Quando você vai estudar os seguros, então eles não querem, por exemplo, alguns seguros eles não querem. Seguro de meio ambiente, ele pode inviabilizar uma empresa. É um seguro, imagina, né? Então, eu acho que a gente tem que ir atrás de seguro. Petrobras, por favor, veja o seu seguro, porque a gestão não vai ver. A gestão é para quê? É para privatizar. Então, eles vão fazer tudo para não ter. Acaba com o museu logo. Quanta informação tinha dentro daquele museu? Vocês já pensaram nisso? Então, a falha é de todos. Todos. Voltando, tá? Voltando aí com a parte de... Então, o seguro é visto. É necessário a água. O planeta Terra está sem água doce. Não tem água doce. As empresas consomem 92% da água doce, sabia? 92%. Cadê o pagamento? Eu quero ver. Nós estamos procurando o pagamento. E o Brasil tem mais água. O Brasil é o país que tem mais água doce. Inclusive, é uma coisa engraçada. Você pode perguntar a qualquer brasileiro. O Brasil não sabe responder. Eu vou na praia, às vezes, andando, eu vou perguntando para os garotos que estão jogando bola ali, eu pergunto, ninguém sabe nada. Nós temos o maior aquífero do planeta. Walter do Chão, Amazonas, Pará e Amapá. O príncipe Charles adora visitar. Por quê? Por que a mídia oficial não coloca ele quando ele aparece lá? Por que eles vivem ali? Tá? Eu quero perguntar isso. Então, água doce, não tem água no mundo. Não tem, porque teve a Expo Saragossa, que eu participei 3 meses lá, e o que acontece? O mundo está sem água doce. Mas dessaliniza. Desalinizar gera tsunami. Eu fiz um curso de dessalinização, tinha uma equipe da Alemanha que falou que o tsunami de 2004 foi provocado por causa do lixo, do resíduo tóxico da dessalinização.
Dessalinização existe desde antes de Cristo, mas tem que ser em pequenas quantidades, porque senão você pode provocar, porque você tem que enterrar o lixo, o resíduo tóxico da dessalinização a 5.000 metros de profundidade. Por isso que a água, além de sagrada, né, é séria. E aqui no Brasil, os melhores, olha, o Banco Mundial chegou aqui e disse assim, o Aquífero Guarani, só quem mexe é uma empresa canadense e israelense. Proibiu os brasileiros. Você viu alguma coisa falando sobre isso? Sabia ou não? Ninguém fala. Ninguém fala. Eles queriam criar o Aquífero Guarani, queriam tombar como patrimônio universal, o embaixador dos Estados Unidos. Aí os cientistas daqui correram e fizeram um Aquífero Guarani transfronteiriço e não foi permitido porque não existia esse tombamento quando tem fronteiras diferentes. Tá? O que eu quero dizer é o seguinte, os caras sabem tudo sobre o que nós temos e os brasileiros estão dormindo em berço esplêndido. Então, a água é do Banco Mundial. E eu fiquei lá na Tribuna de Água, na Espanha, Expo Saragossa 2008, vendo como o pessoal do Banco Mundial está junto. A África toda do lado. E aqui no Brasil também tinha um cara do Banco Mundial que eu dei uma bronca. Ele falou dados errados sobre água doce. O Brasil, existe de toda a água do planeta, 3% é água doce. Desses 3% de água doce do planeta, só tem isso. Não vai ter uma gota a mais nem uma gota a menos. Ela muda de estado, a água, mas não tem mais como aumentar a água nem diminuir. De 3% da água doce, 12% está no Brasil. E o Brasil, a água está na Amazônia e desce. Descer água é facílimo. Nós temos o Alter do Chão, Amapá, Pará e Amazonas. Temos o Aquífero Guarani, que 60% é nosso. E cadê alguém que esteja cuidando do aquífero? Ainda querem privatizar. O que é privatizar? É matar a gente. Vão matar a gente. Aí quem comprou as melhores partes do Aquífero Guarani? Coca-Cola pegou Santa Bárbara do Sul, que é uma parte superficial. A Nestlé pegou São Lourenço. Eles estão acabando com a água. Eu vejo assim, né? Como eu vejo o Brasil. Ninguém está cuidando de nada aqui. Tá todo mundo... O IBAMA cuida assim. Eu vi muita coisa séria do IBAMA, mas não adianta autuar, porque o judiciário perdoa. Então, a água está jogada aqui. Eles não pagam os 92. Você acha que nós precisamos de uma empresa vir aqui envasar a água? Que brasileiro é esse que permite doar sua água? Isso não é brasileiro. Isso aí não é humano, gente. Isso aí é uma doença. A pessoa está doente. Permitiu uma Nestlé acabando com a água. O pessoal mais idoso de lá sofre muito. Olha, eu conheci aqui 2 ativistas da Nestlé que vêm aqui para lutar contra a Nestlé. Imagina, os suíços também, porque os suíços também tem gente muito séria ali. 2 ativistas da Suíça, 2 ativistas que eu conheci contra a Nestlé. E o brasileiro está batendo palma. A gente não precisa de Nestlé nem Coca-Cola aqui, não. A Coca-Cola foi expulsa da Índia. Sabe o que ela fez? A Coca-Cola foi lá, pegou um helicóptero, começou a jogar cimento em cima das plantações. São perversas. Eu espero que a minha tese seja publicada e mostrada, porque eu peguei cada caso desse. Aí vamos lá. Agora, a água é isso. Os Estados Unidos tem problema de água? Tem. Por quê? Porque os Estados Unidos tem que subir a água. E eu tive a oportunidade de escutar, dentro da Tribuna da Água, o consultor americano pedindo perdão ao povo chileno por ter privatizado a água do Chile. Ele disse que a coisa que ele mais se arrepende foi isso. Agora temos que ir rápido. Tem uma coisa também, vamos para o setor mineral. Nós temos o menor royalty do mundo. Do mundo, e as empresas não pagam. Pega lá Vale do Rio Doce, informe de referência, essas 100 páginas lá de processos judiciais, elas não pagam. Elas não pagam royalty. Aí o que o Brasil faz? Acaba com o DNPM, Departamento Nacional de Produção Mineral, sabia? Ou seja, aí eu peguei com meus alunos também, falei, vamos lá, vamos pegar esse DNPM aí e vamos ver, porque o setor mineral, ele corresponde a 4% ou 7% do PIB, eu não me lembro, tá? Se é 4% ou 7% do PIB. Desses 4% a 7% do PIB, eu falei, vamos ver aqui, porque é impossível ser esse valor. Isso aí é porque ninguém nunca bateu a importação e exportação, porque tem o inventário mineral do DNPM,
E eu andei utilizando com os alunos. Pena que nesse semestre também está com pouco aluno, no semestre anterior também estava com poucos alunos. Por quê? Porque os alunos têm ido pouca aula na universidade, que é o assunto que a universidade tem que discutir. Eles começam a trabalhar, não tem tempo. Então, tem uma série de coisas aí em relação a isso, né? Também é uma matéria puxada, né? Que eu digo assim, né? Não é vista pelo poder como uma matéria linda, né? Então, vamos lá. Então, o setor mineral, acabaram com o DNPM, ou seja, nós temos que pegar cada minério daquele, porque ali tem as contas, no inventário mineral tem cada minério. Eu peguei, fui lá na InfoMoney, se eu não me engano, ou Datamine, peguei todos os minérios do Brasil, todos, peguei BN10, todos os empréstimos, operações diretas, tudo dei para os indígenas. Peguei o setor mineral, levantei sozinho, fiz uma base de dados, todas as empresas e todas as jazidas do Brasil. Aí eu fui para o DNPM e já estava faltando coisa. Tinha vários minerais que não são controlados no Brasil. Outro ponto, olha quanta coisa que nós temos que fazer. E nós estamos precisando de gente para fazer isso. Outro detalhe também, paraíso fiscal. Vamos lá, vamos pegar a Vale do Rio Doce. Vale do Rio Doce foi privatizada, né? Eu não entendo porque ela está dentro do BNDES-PAR. Eu não consigo entender. Eu gostaria que todo mundo... O EIC ganhou muito dinheiro ali no BN10, operações... Gente, o dinheiro vai embora. Vem do trabalhador, PIS, PASEP, fundo de garantia, imposto de renda, fundo da Marinha Mercante, vai tudo lá para fora para as transnacionais. Ninguém está vendo isso aí. Não tem critério. Eu pego lá a empresa do EIC, vê o que aconteceu. Eu pego cada empresa e vou lá, trabalho escravo, desvio de leito do rio. Todas elas desviam o leito do rio para favorecer suas fábricas e não ter controle de pagamento da água. Bem, voltando, água doce, né? Aí, voltando, eu quero falar também agora dos paraísos fiscais. O que é isso? Qual o problema do paraíso fiscal? Por exemplo, a Vale do Rio Doce é um exemplo. Paraíso fiscal. Então, você vê que tem uma máfia internacional que controla tudo. A empresa, e não é só no Brasil, não. Eu vi esse paraíso fiscal, essa situação isso se chama preço de transferência. Eu vi também na Espanha. A empresa produz aqui, recebe tudo que tem direito e paga nada. Porque quando você olha os processos judiciais, você vê que não estão pagando nada, só estão recebendo. E não tem transparência. A empresa vem, produz aqui, só que ela faz uma venda cheia, ela vende, toda empresa tem uma subsidiária em paraíso fiscal. Por que toda empresa tem uma subsidiária em paraíso fiscal? Será que a contabilidade não vê isso? Não está fazendo nada em relação a isso? Cadê a contabilidade? Toda empresa tem uma subsidiária em paraíso fiscal. Aí o que eles fazem? Eles produzem aqui com o nosso recurso, com o nosso dinheiro, com o nosso dano ambiental, né? E vão vender aonde? Aí vende para a subsidiária a preço de transferência por R$10, um exemplo, sei lá, a tonelada do aço. Eu vou pegar o caso da Vale. Aí a Vale vende para a Suíça. A Suíça é um paraíso fiscal. Então, lá nesse paraíso fiscal, ela também paga imposto, só que aqui ela paga 24 e lá ela paga 22. Mas ela vende, a Suíça vai vender para o mundo inteiro a tonelada, vamos dizer, se aqui foi R$100, ela vendeu R$1.000 a tonelada. Ela vendeu para a subsidiária, transferiu, né? 10 por R$10. O tributo aqui é quanto? R$10. E lá para a Suíça, quanto a Suíça ficou? Com os R$90. Ou seja, a Suíça vai vender aquele minério que nós produzimos lá por R$100. 10 foi o custo dela, né? Foi o que ela recebeu, que ela pagou por aqui. Então, ela vende para o mundo todo. O imposto é mínimo, é mínimo não é mínimo. Aqui ela paga 24%, exemplo, então ela vai pagar 22%. Porque ela faz um acerto com o governo da Suíça. Quanto é a sua receita anual? Está em cima da hora, mas eu queria terminar de explicar isso, porque se eu for rápido não vai entender. Vamos lá, vamos começar. O governo suíço chama aqui a empresa e diz assim, a Vale, qual é a sua receita anual? A minha receita anual, eu estou dando exemplos, tá? São 50 bilhões. Quanto você paga de imposto? 24. Então, você vai ter uma receita aqui, você vai ficar aqui com a gente, vai ter um escritório aqui, né? Vai ter um prédio aqui, vai ajudar as universidades a funcionarem, né? Vai ajudar as universidades a funcionarem. E o que eles vão fazer? O Brasil vai vender para essa subsidiária lá na Suíça, a Vale vai vender por R$10, e esses 90 quem vai vender é a Suíça.
Ou seja, R$ 100 a Suíça teve 10 de custo, R$ 90 é o preço de venda. Os impostos lá da Suíça, igualzinho, imposto municipal, imposto federal, imposto estadual, né? Municipal, estadual e federal. Vai ganhar esse imposto. Concorda? Aí o que acontece? Aí quem ficou com dinheiro? Quem produziu nada? Porque eles só querem serviço. Como é que você mede um país desenvolvido? É que a maior parte da população atua no setor de serviço e na parte industrial tem que ser alta tecnologia. Porque a baixa tecnologia, aquela que estraga tudo, é aqui. E eles não deixam nós desenvolvermos tecnologia. Se tentar a universidade, eles desenvolvem aqui, mas patenteiam lá fora. A patente não fica aqui no nosso Brasil. Por isso as universidades deveriam ser proibidas de trabalharem para empresas de fora, para Banco Mundial, para tudo. Porque, no final, as patentes até da Amazônia estão tudo lá fora. Tudo patenteado lá fora. Aqui se produz patente, sim. Inteligência, tudo. Mas aqui fica tudo lá fora. Aí, voltando, eu quero ser um pouquinho mais claro com o preço da diferença. Então, vendeu para a subsidiária. A subsidiária da Suíça vai vender por 100. Nós vendemos para ela por 10. Então, nosso tributo é sobre 10. Só que o Ministério da Indústria e Comércio, Exportação, sabe o que ela diz? O maior comprador do minério do Brasil é a China. Mentira, é o maior comprador da Suíça. Mas o minério saiu daqui. Ah, ele saiu daí? Sim, fisicamente o minério saiu daqui. O que significa? E vai tudo por trem, depois navio. Ah, tá, mas que maravilha, né? Poluiu tudo. Além de ter todas as concessões do subsolo brasileiro, ainda tem a concessão das malhas ferroviárias. O povo anda de ônibus, de avião, mas não anda de trem. Porque para as matérias-primas, para beneficiar os senhores lá, que estão os donos do mundo. Então é isso. Aí o Ministério da Ciência e Tecnologia, o Ministério da Indústria e Comércio diz assim, não, mas a Vale produziu maravilhosamente bem, vendeu para a China, mentira. Quem vendeu foi a Suíça. O Brasil vendeu foi para a Suíça. Poluiu tudo aqui porque a mercadoria sai daqui. E isso ocorre em várias empresas. Ah, é só a Vale? Não. Porque cadê a fiscalização? O seu Fernando Henrique proibiu a Receita Federal de fiscalizar grandes empresas. Ele com o Everardo Maciel. Tem uma coisa chamada mandado de procedimento fiscal. Para auditar a empresa, tem que pedir permissão a Brasília. Aí pega os pequenos, sempre os pequenos, nós, seres humanos, povo, que mantemos todo esse sistema de roubalheira internacional funcionando. Nós. Sem nós, sem a gente, eles não conseguem fazer isso. Então, isso é uma preço de transferência. Aí você vai por outros setores. Isenção fiscal, às custas de quem? Elas não pagam nada. Elas não pagam. Elas só criam problema onde estão. Ah, mas a empresa privada é maravilhosa. Não é maravilhosa nada. Ela vive do que é nosso. Eu falo para os alunos aí, pega informação acionista e vê os processos. E tem mais um roubo grande que eu quero falar antes de terminar. Se chama Conselho de Administração, Conselho Fiscal. Eu gosto de ver notícias de mineração, porque eu pesquiso, sabe? Eu gosto de contextualizar. Então, fui em notícias de mineração e vi que os funcionários da Vale, os conselhos, não os funcionários, os conselhos da Vale ganharam 5 vezes de aumento. Aí isso foi criticado, altamente criticado em vários locais. Quem paga? Nós, né? BNDES, né? Participa. Ah, um detalhe, isso. Então, você já viu o currículo dessas pessoas? De comitê de auditoria, conselho fiscal, os comitês. Eu vi um cara responsável por uma área energética, o cara é pediatra do comitê de auditoria. Falei, gente, como é que é isso? Não tem fiscalização, ninguém fiscaliza. Então, é uma maneira de botar sobrinhos de parentes, amigos, para ganhar milhões, porque são milhões de dólares. Se um juiz está ganhando sei lá quanto, um presidente de empresa está aqui, ó, da Coca-Cola, 80 milhões de dólares. É isso, gente. Mas que isso não cai em raiva e cai assim, vamos crescer e vamos começar daqui para frente. Porque chegou uma hora que a gente tem que começar. Então, após essa brilhante aula de sabedoria que a gente tem que aprender, por isso existe a universidade. Universidade significa universo. E o universo é muito mais grande que a gente pode imaginar.
Então, a questão de nacionalidade, justiça. Então, parabéns à professora Fátima Pinel, na Universidade Federal Fluminense. Parabéns pela brilhante aula. A gente vai aprender muito e meditar muito sobre isso. E o teu papel é colocar a sabedoria no país. Então, parabéns. Vocês pulando a cerca com vocês, mais uma vez. Posso falar mais uma Pode. vez? Antes de encerrar, eu queria falar sobre o setor elétrico, que eles estão tentando privatizar. Eles puseram os formulários da Bolsa em inglês, é o único que está com formulário em inglês, da Eletrobras. Outra coisa, esse livro aqui fala da corrupção, eu não sei, tudo que fizeram lá com aquele setor nuclear, que a Alemanha se deu muito bem, mas eu quero comentar isso, né? Que é necessário, o setor nuclear, o uso domiciliar de água não, o uso domiciliar de energia é 10% no Brasil. Para que tanto dinheiro do BN10? Eu fui lá no BN10 e levantei. A maior aplicação, o maior investimento do BN10 é no KNAI, eu fui lá no KNAI. Quem quiser vai lá no BN10 KNAI. É o setor de energia. Por quê? Porque o dinheiro vai todo para lá. Isso é ordem de fora. Nosso país não é um país independente. Então, por que privatizar o setor de energia? Porque energia, água, tudo isso é estratégico. Nós não vivemos sem isso. Já pegou a aviação toda e privatizou, estão privatizando tudo. Eles estão criando uma maneira da gente não conseguir sair daqui nesse mover. Eles estão matando a gente aos poucos. É isso que eu queria falar. Desculpa pelo vocabulário, né? Mas nós estamos sendo assassinados aos poucos por toda essa política, por todo esse poder. Espero que essa palestra venha trazer vida, amor e qualidade de vida para esse povo que merece. Então, parabéns. Pulando a seco. Mais uma vez. Cara, que coisa, não? Valeu, valeu.